Eu quero começar falando do conflito no Oriente Médio. O presidente Donald Trump declarou hoje que os Estados Unidos não matarão o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, por enquanto. Ô Fábio Piperno, recado mais direto que esse, impossível. Como é que você avalia? Porque o que a gente percebe é que Donald Trump estaria tomando o protagonismo. É como se a guerra fosse dos Estados Unidos e não mais apenas de Israel. Pois é, Evandro, o por enquanto é de uma arrogância inaudita, né? Porque, vejam só, né? Bom, eu vou lá e eu faço o que eu bem entender. E a gente sabe que em um conflito como esse há muitas variáveis que pesam. Não é tão simples assim. Eu já citei aqui que há mais de 10 anos eu conversei com um veterano diplomata, né? Alguém que foi inclusive embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. E naquele momento já se falava da possibilidade de uma guerra entre Israel e Irã. E aí ele me disse naquele momento o seguinte: olha, você tem que ficar atento a uma coisa. Não vai se tratar de uma invasão do Irã, mas sim de uma guerra, porque o Irã vai se preparando bastante para isso. Então, vejam, não adianta o presidente Trump, com a sua retórica sempre inflamada, sempre bastante arrogante, achar que aquilo vai ser um passeio no parque bélico. Não vai. Quer dizer, ele já prometeu, por exemplo, que haveria rapidamente uma solução de paz no conflito Rússia e Ucrânia, que a guerra seria cessada também entre Israel e Gaza, e a gente não está vendo absolutamente nada disso, muito pelo contrário. A partir do momento da ascensão dele, infelizmente, o mundo passou a contar com mais um conflito bélico bastante ostensivo e sangrento. Então, eu acho que esse tipo de declaração que soa intimidatória não contribui. Olha, inclusive nós temos imagens ao vivo de Tel Aviv, é isso, né? Aquelas são imagens ao vivo de Tel Aviv em Israel. Sirenes foram acionadas, tocaram em uma grande faixa do norte de Israel nesta terça-feira um alerta sobre a enxurrada de mísseis iranianos, segundo os militares israelenses. Então, ontem houve um aviso da TV estatal iraniana de que um novo ataque seria conduzido pelas autoridades do Irã. Isso agora chega também por parte de avisos que são dados pelos militares de Israel para que a população possa se proteger de uma chuva de mísseis que poderia chegar a Israel nesta terça-feira. Eu quero conversar aqui com o Luca Bassani, que está também nessa cobertura e vai trazer mais informações para a gente agora sobre esse posicionamento dos Estados Unidos. O que mais que Donald Trump disse, hein, Luca Bassani? Bem-vindo. Boa tarde a você, Evandro, e a todos que nos acompanham mais um dia dessa cobertura histórica. O presidente norte-americano, nas suas últimas publicações, ele fez certas ameaças ao Irã, se a gente pode dizer, utilizando, de certa forma, a sua retórica. Não é uma ameaça direta de participação dos Estados Unidos, mas ele diz rendição incondicional agora. Além disso, ele publicou também na Truth Social, a sua rede social, o seguinte post. Vamos lá. Sabemos exatamente onde o chamado líder supremo está escondido. Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá. Não vamos matá-lo, pelo menos não por enquanto. Mas não queremos mísseis disparados contra civis ou soldados americanos. Nossa paciência está se esgotando. Agradecemos a sua atenção a este assunto. Ele também mais cedo publicou que com a palavra nós, dizendo que Israel tem o controle total do espaço aéreo iraniano. Ele falou, nós temos o controle do espaço aéreo total e completamente, ou seja, dando a entender que os Estados Unidos também estariam envolvidos nessas operações, pelo menos naquelas de assegurar a Israel essa posição privilegiada na aeronáutica, como nós falávamos ontem. Isso acontece por conta da frota ser muito mais moderna, enquanto o Irã tem poucas aeronaves e muito antigas, de 40, 50 anos de idade, com manutenção também não feita regularmente. Portanto, a gente vê que mais ataques aconteceram no Irã. A Agência Internacional de Energia Atômica também referendou que as instalações subterrâneas de Natanz foram atingidas e a instalação de Isfahan. Por enquanto, a terceira instalação em Fordo, essa que fica em uma montanha,
não teve nenhum tipo de ataque, pelo menos notificado, mas nós sabemos que é um objetivo israelense também inviabilizar a produção, o enriquecimento de urânio nessa localidade, por ser um daqueles lugares com maiores centrífugas nucleares que podem fazer o urânio chegar a 90% de pureza, fundamental para uma bomba atômica. Obviamente que isso também pode ter a participação dos Estados Unidos. Donald Trump segue na sala na Situation Room, na sala de crise, mais ou menos, que nós temos nos Estados Unidos, onde muitas dessas operações de política externa, sobretudo as militares, acontecem. Vamos ficar aqui de olho em qualquer atualização também sobre uma decisão norte-americana, já que Donald Trump deixou a reunião do G7 de forma antecipada, porque disse que teria assuntos sérios para resolver em Washington. Imaginamos que tem a ver com a guerra no Oriente Médio que se desenrola há 6 dias. Muito obrigado pelas informações, Luca. A gente conversa mais ao longo dessa edição. Gustavo Segré, como é que você avalia essa estratégia dos Estados Unidos que agora passam a fazer parte diretamente, não só oferecendo uma estrutura, mas também lançando avisos e até ameaças às autoridades do Irã? Evandro, eu consultei com algumas autoridades científicas que têm vínculo com enriquecimento de urânio aqui na Argentina. E eles me indicaram que, em função do que está acontecendo, foram colocados em alerta aqui, na Argentina, muito longe do conflito. Mas por se tratar de questões atômicas, eles têm que ficar alertas. Por outro lado, me indicam que, à luz das informações que eles têm, o enriquecimento de urânio que tem Irã não permitiria, hasta este momento pelo menos, a construção de uma bomba atômica. São informações, claro, que entre eles, estão compartilhando. E aí me lembraria aquela ideia quando o Iraque foi atacado, porque teria armas de mortais em massa, né? Armas letais em massa. E isso, obviamente, chamou atenção, porque naquela época não foram encontradas. Agora, a informação de cientistas que trabalham com enriquecimento de urânio indicam que Irã não teria essa potência toda. Mas o que me chama a atenção é assim, Mossab, que o geral das forças de Irã, indicou que até agora foram ataques de persuasão e que o ataque definitivo estaria por vir. Isso, obviamente, chama a atenção. E outra informação que também recabei é que existe uma base que chama Diego Garcia, no arquipélago de Chagos, que é um território britânico no Oceano Índico e que está sendo utilizado entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Tem bombardeiros B-52 da Força Aérea Americana e esses bombardeiros nessa posição estão ao alcance de Irã. Tudo isso são informações que a gente cruzando uma com outra, a realidade começa a preocupar um pouco. Olha, inclusive a gente teve uma manifestação agora há pouco do presidente francês Emmanuel Macron e o Luca Bassani acabou de compartilhar conosco. Ele já está disponível ainda, Luca? Tá? Então vamos conversar com ele então, Luca, porque Emmanuel Macron não vê com, digamos, segurança a possibilidade ou a estratégia de se derrubar o regime iraniano agora, né? Parece que o presidente Emmanuel Macron dá uma indireta aos seus parceiros ocidentais, principalmente aos Estados Unidos, que a França não apoiaria uma mudança brusca de regime iraniano, sobretudo com as forças externas, né? Não com um levante popular, uma revolução que nasce de forma natural dentro do Irã, mas com uma ação militar coordenada de Israel e Estados Unidos. Ele disse que isso poderia trazer ainda mais caos para a região e que acredita que há outros meios para a conclusão dessa crise e também para a desnuclearização do Irã. Nós sabemos que, apesar de Israel e Estados Unidos não dizerem isso abertamente, falarem que os focos são militares e evitar com que o Irã tenha uma bomba atômica, o que de fato é verdade, o grande sonho destes dois parceiros desde 1979 é que não haja mais a República Islâmica do Irã, porque é uma força que causa grandes instabilidades na região, não só para Israel e Estados Unidos, mas para outros aliados importantes dos Estados Unidos no Oriente Médio, como a Arábia Saudita, como a Jordânia, como o Egito. Então, provavelmente, os parceiros europeus não estariam apoiando essa ideia que está sendo aventada por muitos analistas, tanto aqui na Europa, quanto também, provavelmente, nas grandes salas de decisão do corpo diplomático e militar dos Estados Unidos e de Israel. Ô, Luca, rapidamente, o Piperno tem uma pergunta para você. Diga, Piperno. Não, é claro, enfim, o Luca tocou num ponto muito importante sobre esse desejo, né,
sobre essa ambição ocidental de que, enfim, de remover esse regime que esses países consideram muito incômodos ao Irã. E é algo no qual eu tenho insistido muito nesses últimos tempos, porque vejam só, de fato, a Revolução de 1979, ela acabou marcando a ascensão ao poder de um regime que se antagoniza aos ocidentais, isso é muito claro, mas não custa lembrar que o Ocidente, na verdade, foi quem patrocinou a ditadura anterior e foi quem patrocinou a invasão do Irã pelo Iraque em 1980, levando esses dois países a 8 anos de uma guerra sangrenta que acabou exaurindo os dois. Vejam, o Iraque, por exemplo, naquela época, era uma potência, uma média potência regional, e depois disso ele nunca mais conseguiu se reerguer. Da mesma forma que o Irã também teve muitos prejuízos. Então, na verdade, quem começou a provocação lá atrás não foi exatamente o Irã, foram as potências ocidentais que atacaram, enfim, esse país de regime teocrático. Pois é, Piperno. Inclusive, eu estive no Irã e no Iraque, e você vê que as memórias da população dessa guerra são muito vívidas, né? Mais de 1 milhão de mortos nos dois lados, destruição de infraestrutura e uma guerra que acabou em impasse. E só acabou, de certa forma, enfraquecendo momentaneamente Saddam Hussein, que continuaria no poder até o começo deste século, enquanto que o regime dos ayatollahs consolidou o seu poder, sendo exatamente o oposto daquilo que queria o Ocidente. Mas é bom mencionar que em 1979, quando há a Revolução, há um vácuo de poder criado. Os iranianos, eles não queriam o regime corrupto do Shah, isso é verdade, mas não queriam uma república teocrática. Muitos queriam uma república islâmica moderna, como talvez era a Turquia naquele momento, um país que fosse culturalmente islâmico, mas secular, com direito às mulheres, com uma boa relação econômica com o resto do mundo, algo que não aconteceu. A República Islâmica, liderada pelos líderes religiosos xiitas, fez com que o Irã caísse em ostracismo, se transformasse num estado pária ao longo prazo e também oprimisse a sua população, principalmente as suas minorias, as suas mulheres, como nós noticiamos aqui corriqueiramente. Um regime realmente nefasto, mas que, como eu disse, a esperança do mundo é que haja uma mudança automática, que isso nasça de maneira natural dentro da população iraniana, ou até mesmo uma cisão dentro das Forças Armadas, mas não imposta por uma potência estrangeira, sobretudo durante uma guerra. Muito bom, Luca Bassani, já falamos mais.